Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scheuer e Ronaldo Coutinho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Estamos chegando a 34.900, quase 35. Então aproveitem, curtam o nosso canal, recomendem aos seus grupos de Zap, de Facebook, Twitter, Instagram, seja o que for, curtam o nosso canal. Aproveitem bem, tem bastante informações detalhadas que ajudam bastante no planejamento do dia a dia. E também informações que são tudo de graça. O único custo é a paciência e o trabalho de se inscrever e acompanhar o nosso canal. Lembrando também o pessoal, na pandemia, auxiliar as famílias que estão passando fome, que não é pouco, no Brasil inteiro. Tanto aí no Nordeste, Sudeste, Sul, enfim. E agora aqui no Sul está chegando o frio, também tem a campanha do agasalho, para quem do Sul estiver escutando, agilizar nesse sentido. Falando em frio, só para o pessoal ter uma ideia, às vezes o pessoal do Nordeste fala que está frio, né? Olha só a temperatura que está agora aqui, ó. Aqui em Urupema 2,8, no centro de São Joaquim 3,3, no distrito do Cruzeiro 3,5, 3,8 em Painel, 3,8 em Urubici. 4,4 nos Campos de Palmas, lá em Santa Catarina. E aqui, ó, na Climaterra, 6 graus e 1/10. Como tem calefação aqui no escritório, está um pouquinho melhor. Aqui está 22 graus. Quando for sair na rua, eu vou passar um perrengue bonito. Aqui está uma delícia, mas lá fora está bem gelado. Então vamos agora mostrar para o pessoal a chuva que está acontecendo numa área do Nordeste que normalmente não teria chuva. Nós estamos aqui ó, na região do extremo sudoeste do Nordeste, entre Correntina, Corubi, Santa Maria da Vitória, toda aqui a divisa com Goiás, região de Posse, pega também aqui o norte e noroeste de Minas. Então toda essa região aqui do extremo sudoeste da Bahia está tendo pancadas até fortes de chuva nesse momento. Talvez pegue alguma coisinha em Carinhanha Malhada, não sei se vai conseguir chegar em Guanambi ou Brumado. A princípio não. Rio dos Pires também, me perguntaram aqui, ó, aqui está o Rio São Francisco, aqui está a região do Rio do Pires. Mas pelo menos está tendo algumas pancadas de chuva numa época que não é muito comum aqui no norte e noroeste de Minas. Está aí Obeiras, Janaúba, pega aqui Buritis, Formosa, pega aqui ó, a região de Brasília, Lusiânia, Formosa, avança aqui então pelo sul, o extremo sudoeste da Bahia. Agora essa região aqui não está com muita cara de bons amigos em termos de chuva. O sul da Bahia, pelo menos na imagem do radar, não tem nada. Vamos ver se tem alguma outra área da Bahia que tem chuva. Por enquanto essa região aqui. Até a região aqui do Morro do Chapéu está indicando bons volumes de chuva. Nessa faixa aqui, que deve pegar a região da Chapada Diamantina, que é um divisor de águas, está indicando pouca chuva. Quando a gente vem chegando aqui, ó, entre a região de Santa Luz, Euclides da Cunha, em direção aqui ao norte e nordeste da Bahia, por enquanto, pelo radar está calmo. Alguma coisinha apareceu aqui, ó, na área de Juazeiro do Norte. Na área aqui de Alagoas e Sergipe está indicando também nenhuma chuva pelo radar. Aqui praticamente todo Pernambuco, no momento sem chuva, algumas pancadas isoladas aqui entre Campos Sales, entre o Ceará e o Piauí, alguma coisinha bem isolada aqui na região do extremo oeste da Paraíba. Aqui ó, ao norte de Caiacó, em direção a Sul, Mossoró, em alguns pontos aqui dessa região está tendo algumas pancadas de chuva. Aqui na região do Ceará e Piauí também, entre Crateús e Castelo do Piauí, algumas pancadas de chuva, bem na divisa com o Ceará e Piauí. Aqui em região de Ipu, tudo pancadas bem isoladas, já não está assim tão bonito como estava alguns dias atrás. Alguma coisinha aqui em São Luís, mas de maneira geral dá para dizer que estamos tendo aí pelo radar, poucas ocorrências de chuva. Quando a gente olha a imagem de satélite, a gente vê aqui, vamos colocar o Nordeste. Vamos colocar aqui o Nordeste, topo das nuvens. Vamos esperar aquele processar. Ó, na imagem satélite de agora,
dá para ver que do centro-sul do Ceará, descendo aqui para o do Ceará, do Maranhão, descendo aqui pela parte sudoeste e oeste do Piauí, aqui um pedacinho aqui leste de Tocantins, todo o oeste da Bahia, indo até aqui em Minas Gerais. Nessa região aqui, ó, está tendo vários pontos de chuva e trovada nesse momento. Então, nessa área aqui que normalmente é muito seco, está tendo alguma instabilidade. Nessa imensa área aqui, todo o litoral da Bahia, Alagoas, Sergipe, quer dizer, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, na imensa maior parte, nesse momento, praticamente não tem nada. Um outro pontinho aqui que apareceu no radar onde está tendo alguma pancada de chuva. Por enquanto ela está mais voltada para o interior do Nordeste. Então voltamos aqui agora para outra imagem satélite, que é aqui onde aparecem os ventos, só para o pessoal ter uma ideia. Aqui, ó, tem essa instabilidade que vem lá da Amazônia e desce nessa parte oeste aqui do Nordeste. Então, por enquanto, está relativamente bom para quem gosta de tempo seco, que te garanto que a maioria do nordestino não gosta. Então, vamos agora à previsão. Primeiro, o oceano. Como o pessoal gosta de, sempre que a gente coloque, as águas estão entre 27 e 29 graus de temperatura. No mapa do Cone Sul, vai indicar se está acima ou abaixo, no vídeo do Cone Sul vai estar acima ou abaixo do normal. Aqui a previsão de hoje para amanhã. Como pode ver, ela se concentra mais aqui, ó, onde está ocorrendo agora a chuva. Nessa imensa área aqui do Nordeste vai ser tempo seco. Na Bahia, praticamente quase toda, boa parte da Bahia é tempo seco. As chuvas estão se concentrando entre hoje e talvez amanhã. Acredito que boa parte dessa chuva que está indicando aqui são pancadas isoladas, chove aqui, não chove ali, nessa região aqui do extremo oeste da Bahia, de Barreiras para cá, pegando principalmente essa região nesse momento e alguns pontos aqui entre o oeste da Bahia em direção a Tocantins e a Goiás e ao noroeste de Minas. Nessa parte aqui que pega a Chapada Diamantina, tempo seco, na área aqui de Chapéu e Ilhéus, tempo seco, dificilmente chove. Toda essa parte aqui da Bahia, aqui da região de Chapéu, em direção a Salvador, litoral sul da Bahia, boa parte da divisa com Minas, infelizmente aqui Guanambi, Brumado, acho que é agora esqueci o nome, aqui toda essa parte sul aqui da Bahia está com tempo seco. Esse pedacinho aqui pode ser que haja alguma instabilidade ou no final da noite de hoje ou alguma coisinha isolada, bem isolada, no decorrer dessa terça-feira. Então, nessa pequena área aqui do nordeste da Bahia, a Sergipe, Alagoas, pode ter alguma instabilidade isolada entre essa noite de hoje ou terça-feira, pegando desde do Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracaju. Então, nessa faixa leste aqui, é mais nuvens do que chuva, mas não dá para descartar um ou outro pontual de alguma pancada isolada. Rio Grande do Norte, boa parte da Paraíba, boa parte de Pernambuco, toda essa região aqui, tempo seco. As chuvas que estão ocorrendo aqui são extremamente isoladas. Um ou outro pontinho pode ter alguma chuva. Assim como o extremo oeste aqui de Pernambuco, a região de Dormentes, indo aqui para o Ceará, algumas pancadas bem isoladas de chuva entre hoje à noite ou decorrer dessa terça-feira. O Ceará, grande parte do Ceará, passa sem chuva. Um ou outro ponto vai ter alguma pancada entre hoje ou terça-feira. O Piauí, toda essa faixa aqui, oeste Piauí, onde pode ter algumas pancadas isoladas de chuva. Na maior parte do Nordeste é mais nuvens do que chuva. Melhor nessa faixa entre o Maranhão, principalmente o centro-sul do Maranhão, extremo oeste e sudoeste do Piauí e parte oeste da Bahia em direção ao noroeste de Minas. Nessa região aqui já está tendo algumas pancadas de chuva agora à noite e pode ser que ainda tenha alguma coisinha isolada amanhã. Nessa área aqui é uma surpresa agradável, que geralmente já deveria estar começando a entrar num período seco, assim como também aqui no Tocantins. De hoje até quinta-feira vocês veem que começa, lembra que eu falei no outro vídeo, entre 29 e 30, 1º de maio, que começa a voltar a chover com um pouquinho mais de possibilidade e intensidade nessa faixa aqui do litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e essa parte aqui do litoral da Bahia. Então essa região aqui, a parte leste aqui dessa área, pode começar a ter algumas pancadas de chuva. Provavelmente
talvez já alguma coisinha na quarta, mas mais na quinta-feira. Então começa a melhorar um pouquinho a chuva nessa área. Nesse grande miolo aqui da Bahia, infelizmente as notícias já começam a ser muito mais voltado para a seca do que para a chuva. Na região do Morro do Chapéu, alguma pancada isolada, na região de Ilhéus praticamente nada, região de Pires, aqui Rio do Pires, nada ou quase nada. Toda essa parte aqui sul, sudoeste da Bahia, toda essa região aqui, pouco ou nenhuma chuva. Vitória da Conquista melhora um pouquinho aqui na faixa do litoral centro-sul da Bahia, com pancadas de chuva. Aqui no extremo sudoeste da Bahia tem algumas pancadas boas de chuva, inclusive hoje e talvez ainda na quarta e quinta-feira, mas toda essa região aqui que deve pegar a Chapada da Diamantina, tempo seco. Então começa a ter cuidado também até com fogo nessa região. Nesse norte e nordeste da Bahia, algumas pancadas isoladas podem acontecer entre quarta e quinta-feira, mas é tudo, grande parte da Bahia, tudo volumes baixos e chuvas bem irregulares. Chove num canto, às vezes pode dar até 30 milímetros numa área, tipo, vamos dizer, tu está em Ilhéus, tu anda ali 20, 30 quilômetros, dá um pancadão numa área pequena. Muitas vezes pega 2, 3 fazendas e o restante não dá nada. Então, maior parte da chuva nessa grande área aqui da Bahia vai ser nesse sentido. Maior parte é nuvens, sol e nuvens, hora nublado, hora ensolarado, e daqui a pouco dá uma pancada bem isolada. Melhora aqui no litoral e ainda tem alguma coisinha no extremo oeste da Bahia. Então, os dois extremos da Bahia, o extremo oeste e o leste, é onde pode ter alguma instabilidade. O miolo da Bahia, toda a faixa central da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Então, aqui do Pires, aqui a região do Morro do Chapéu, principalmente a Chapada Diamantina, a região de Barreiras, a região de Ilhéus, em direção aqui a Petrolina também, pouco ou nenhuma chuva. Em volta do Lago de Sobradinho, todo o extremo norte da Bahia, divisa com Piauí e Pernambuco, alguma chuva isolada, até não se descarta. Melhora no Sergipe, melhora um pouquinho no Alagoas, melhora pouca coisa aqui em Pernambuco, mas pode ter algumas pancadas de chuva da metade do sertão em direção ao Piauí. Dá uma melhorada nessa parte aqui do centro-sul do Ceará, extremo sudoeste do Rio Grande do Norte, extremo oeste da Paraíba, aqui também da metade do sertão de Pernambuco em direção ao Piauí. Nessa região aqui pode ter algumas pancadas um pouquinho melhores entre essa quarta e quinta-feira. Não é chuva espalhada, é chuva também mal distribuída em toda essa grande região aqui. Onde está um pouquinho melhor nessas áreas de tom de azul aqui. Na Paraíba, um pouco melhor no extremo oeste, da metade oeste do estado, e aqui na região do litoral, zona da mata, quando vai chegando do agreste para a área central do sertão da Paraíba, pouca ou nenhuma chuva. Se tiver aqui, são pancadas bem isoladas e no geral fraquinha, mas pode até acontecer uma ou outra. No Rio Grande do Norte, um pouquinho melhor nessa parte leste e nessa parte oeste aqui do Rio Grande do Norte. Mas não é muita chuva, mas ajuda um ou outro ponto. Continua com algumas pancadas aqui nessa área do Piauí, tirando aqui a divisa com a Bahia, o Pernambuco com a Bahia também, toda essa parte norte da Bahia, pouco ou nenhuma chuva. Não melhora nada aqui na região de Irecê, Morro do Chapéu, então provavelmente nessa terça, quarta e quinta, essa região central da Bahia, o que tiver de chuva aqui é lucro, é ganhar na cena. Aqui no extremo oeste também vai secando e pouca coisa aqui na parte leste, mas dá uma pequena melhorada entre a região aqui acho que é... Puxa vida, aqui é o norte de Salvador em direção à divisa com Alagoas e Sergipe, quer dizer, Sergipe e Alagoas, pode ter uma melhorada nessa região aqui do Recôncavo Baiano em direção aqui à Feira de Santana para cima. Então, essa parte nordeste da Bahia, norte e nordeste da Bahia, alguma chuva muito irregular até pode ter nessa quarta e quinta-feira. Mas nesse miolo aqui da Bahia, infelizmente pouca chuva e aqui começa a escassear. O sul do Piauí também. Maranhão tem pancadas isoladas de chuva, quanto mais perto do Tocantins e do Pará, melhor. Então do Nordeste começa a piorar de novo a parte da Bahia principalmente. E aí de hoje até os 10 dias, ou seja, até o início de maio, volta a melhorar. A Bahia, começando pela Bahia, toda essa parte central da Bahia, praticamente nada de chuva. Aqui começou, dá para dizer que está começando já início da estação seca. Entre Irecê e Morro do Chapéu, ainda tem algumas pancadas de chuva. Quanto mais perto do Morro do Chapéu para cá, tu vê que melhora bem. Toda essa região aqui, ó,
do leste da Bahia, norte e nordeste da Bahia, região de Salvador, litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, toda essa região aqui dá uma melhorada, provavelmente quando? Ali, deixa eu ver, do dia 30, 1, 2 de maio para frente, começa a melhorar essa faixa leste da Bahia. Pega aqui o sul da Bahia também, ajuda no pessoal do cacau. Aqui na Vitória, a feira Vitória da Conquista também tem chuva. E, infelizmente, toda essa divisa aqui com Minas, que pega de Rio de Pires para baixo até Minas Gerais, pouca ou nenhuma chuva. Toda essa faixa aqui que pega Chapada Diamantina, a divisor de água, né? Toda essa região aqui não tem jeito, aqui vai ficar seco. Nessa parte do extremo oeste, pouquíssima chuva, alguma coisa muito isolada ainda pode ter nesse início de maio. Aqui já está começando a estação seca também, mas ainda tem uma ou outra chuva entre o final de abril e início de maio, nos primeiros 5, 10 dias de maio. Agora, essa miolo aqui realmente preocupa. Irecê está no limite. Irecê ainda pode ter uma ou outra pancada de chuva, mas já está começando também a escassear. Agora, essa parte aqui de Brumado, Guanambi, toda essa região aqui, infelizmente, pouca chuva. Acho que, não sei se é Mamangaba, também tem aqui uma área de pecuária, o pessoal vai começar a sofrer bastante. A parte aqui de Juazeiro, essa região aqui, em volta do Lago Sobradinho, uma outra chuva, algumas pancadas isoladas na divisa com o Piauí. E aí, quando tu vai chegando aqui nessa parte norte e nordeste da Bahia, em direção ao litoral, melhora. Pode ter alguma pancada forte dentro desses próximos 10 dias, alguma chuva forte no Recôncavo Baiano que exige cuidado. Feira de Santana, indo aqui para o norte da Bahia também. Sergipe dá uma melhorada, Alagoas dá uma melhorada, principalmente aqui a região da Cealba. Todo Pernambuco está indicando pancadas de chuva depois do finalzinho de abril, início de maio, dá uma ajuda aqui na região. Um pouquinho ruim nessa parte do extremo sudoeste do sertão pernambucano. A região de Dormentes para cima dá uma melhorada de chuva, a divisa com a Paraíba. Finalmente parece que pode ter algumas pancadas de chuva aqui na área central do sertão da Paraíba, melhora um pouquinho mais no extremo noroeste da Paraíba, a metade oeste do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte como um todo também dá uma melhorada, não é aquela maravilha de chuva, mas tu pode ter de repente pontuais de 50, 80 milímetros num canto, 15, 20 no outro. Algumas pancadas de chuva vão ter dentro desses próximos 10 dias, principalmente de sexta, fim de semana para frente. No Ceará como um todo também dá uma ajuda para algumas lavouras que ainda tem condição, vai ser a salvação de uma ou outra lavoura, especialmente nessa parte norte aqui do Ceará. De maneira geral dá uma melhorada no Ceará, principalmente de sexta a sábado para frente. O Piauí, a metade norte do Piauí fica bom, a parte mais próxima da Bahia não chove muito, ou bem pouco. Boa parte do Maranhão também vai ter uma chuva boa nesse sentido. E aqui na próxima ao Pará e o Tocantins. Continua até surpreendendo aqui o Tocantins e o norte de Goiás. O norte de Minas continua ruim de chuva, um pouquinho melhor no noroeste e próximo ao sul da Bahia. Quando a gente chega nos 15 dias, vocês veem que essa região aqui da Bahia realmente se nega a chover. Aqui o que tiver de chuva vai ser bem isolada. Alguma coisinha isolada pode ter aqui em Irecê, indo para o Morro do Chapéu para cá, melhora. Aumenta um pouquinho mais a chuva nessas regiões aqui. Então, nos próximos 15 dias, de hoje até mais ou menos o dia 6, 7 de maio, nós vamos ter alguns dias com chuva em boa parte dessa área aqui, tirando essa faixa aqui do extremo sudoeste de Pernambuco, divisa com o Piauí, toda essa faixa aqui da Bahia, pegando aqui até mesmo o extremo oeste da Bahia, centro da Bahia, Chapada Diamantina, toda essa região aqui com muito pouca chuva nesses próximos 15 dias. Da Bahia, a situação é bem melhor aqui, ó, mais ou menos do Morro do Chapéu para cá, Vitória Conquista em direção ao litoral. Pode ter chuva forte em alguns momentos em Salvador, em Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, até mesmo em Teresina e São Luís. Então, nessa grande área aqui do Nordeste, vamos ter alguns dias com chuva e dias de tempo seco, mas nessa região aqui dá uma melhorada. Nessa grande área aqui do Nordeste, entre Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Nordeste e Norte da Bahia, tirando aqui um pouquinho perto de Juazeiro para cá, fica ruim. Para em direção a Alagoas fica melhor. Então essa faixa aqui da Bahia é que pode ter uma chuva melhor nos próximos 15 dias. Então a região da Cealba,
ajuda bastante o interior do sertão aqui do Alagoas, Sergipe, uma parte do sertão do Pernambuco. Quem sabe melhore um pouquinho nesse miolo aqui do sertão da Paraíba. Não vai resolver o problema da estiagem, mas ajuda. E aqui nessa parte aqui do Ceará, Rio Grande do Norte. O que preocupa mesmo é essa região aqui da Bahia, que infelizmente vai ter pouca chuva. O que tiver aqui acima disso é lucro. Observem bem esse mapa. Está dando chuva nessa faixa aqui, varia de 5 a 10 milímetros mais ou menos. E observem aqui, ó. É pouca chuva aqui, ó. Aqui fica de normal a um pouquinho abaixo da média, e nessa grande área verde aqui está indicando chuvas em torno, acima da média. Até mesmo aqui, o extremo sudoeste, eu acredito que um pouco disso aqui em função até de hoje para amanhã. E no litoral da Bahia, a parte próxima de Salvador para baixo, ainda chove um pouquinho abaixo do normal. Aí quando chega aqui o norte e nordeste da Bahia, chuvas acima do normal, a Lagoa, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, tirando aqui que está um pouquinho só acima, mas toda a parte de Pernambuco dá uma melhorada. Toda essa região é acima da média e em cima de uma média baixa. O pessoal tem que ter em mente o seguinte, a média, vamos dizer que seja 30 milímetros, choveu 40, foi acima da média. É diferente de ter 30 milímetros e chover 100 milímetros a mais. Então, aqui não se atém aos valores, se atém significa o quê? Que nos próximos 15 dias nós vamos ter, de repente, 3, 4, 5, 7, 8 dias com alguma chuva. Nem todo mundo vai ter chuva todo dia na sua propriedade. Alguns vão ter a sorte de pegar uma boa chuva quase todos os dias. Outros não. Outros poderão ter nesses 15 dias 1 ou 2 dias com chuva. E aqui nessa faixa central da Bahia pode ficar os 15 dias sem chuva nenhuma. E aqui também abaixo do normal nessa faixa aqui mais vermelha do mapa. Para os próximos 46 dias, observem aqui, ó. Praticamente nada de chuva nessa faixa central da Bahia, desde aqui do Lago Sobradinho até aqui. E aqui pelo menos ainda indica talvez uns 10, 20, 30 milímetros nessa região, mas a parte verde aqui é de 5 a 15 milímetros. Melhora bem nessa faixa vermelha, que pode variar de 50 a 100, e chove bem aqui no Recôncavo Baiano, área de Salvador, perto de 250, chove bem em toda essa faixa aqui, começa a chover bem, está iniciando a estação chuvosa também, aqui vai chover bem na Cealba, continua com uma boa volumes de chuva nesse mês de maio, não é que vai chover o mês de maio todinho, início de junho todinho. Vai ter chuva, períodos de melhora, mas fica uma situação um pouco mais confortável nessa região aqui do Nordeste. O sul do Piauí começa a secar a metade oeste da Bahia, a região de Irecê está no limite, ainda pode ser que ainda haja alguma pancada ou outra durante o mês de maio e dificilmente em junho. Tanto que observem bem, olha só essas cores aqui, está indicando pouca chuva, né? De 5 a 25 milímetros aqui. E aqui está indicando bons volumes de chuva. Agora, olha quando a gente coloca a anomalia. Essa região aqui, apesar de pouca chuva, ela vai ficar dentro a um pouquinho acima do normal. Ou seja, se o normal é chover 5, 10 milímetros, pode chover 20. Ajuda? Não. Mas continua com uma situação bem problemática. Então, a Bahia, apesar de indicar nessa região aqui chuvas até de normal acima da média, tirando essa parte aqui próxima a Minas, é muito pouca chuva. É coisa de, sei lá, de 20, 30, 50 milímetros que pode ter. É uma chuva que só vai dar uma pequena ajuda. Se ela viesse em 10 dias, seria até bom. Um pouquinho de chuva a cada 3, 4 dias seria o ideal. Mas isso aí é pedir muito para de São Pedro. Agora, nessa parte aqui de produção de grãos, vai ter uma boa quantidade. Está indicando volumes acima do normal nessa grande área aqui do semiárido. Não é chuva para resolver o problema da estiagem, que foi forte. Essa estação chuvosa em muitos locais vai ficar abaixo, alguns vai ficar acima do normal. Está sendo muito irregular a chuva no Nordeste. Continua indicando chuvas abaixo do normal, toda essa faixa norte do Nordeste. Mas nessa grande área aqui, apesar de ter volumes não tão altos de chuva, indica chuvas acima do normal. Então, de maneira geral, boa parte do sertão nordestino ainda tem uma condição razoável entre maio e junho. Começa a secar aqui no centro-sul do Piauí, no sul do Maranhão e na metade oeste da Bahia e boa parte da divisa com Minas.
Nessa faixa aqui que já está iniciando o período das ondas de leste, vai começar a ter pancadas maiores de chuva nessa região aqui. E nessa área do sertão ainda está razoável a situação. Continua surpreendendo aqui, ó, Tocantins e norte de Goiás, que já deveriam estar começando a iniciar a estação seca, ainda pode ter alguma chuva que surpreenda e ajude aqui na parte de pastagem. Vamos aqui para a temperatura. Amanhã vai ter friozinho aqui nessa área normal da Bahia, que é uma região com uma certa altitude, mínimas aqui nessa área da Chapada Diamantina, uma parte dela, que uma parte vai ter chuva, outra parte não vai ter, mínimas aqui na faixa aqui de, sei lá, de 13 a 18 graus, aqui em Vitória da Conquista 14, 16, aqui também nessas áreas de serra entre o Ceará, Paraíba e Pernambuco, mínimas entre 15 e 19 graus, e a restante da região norte, nordeste, mínimas normalmente entre 23, 22 a 26 graus. Calor habitual, inclusive nas capitais. As máximas também, um pouco mais quente aqui no Rio Grande do Norte, onde vai estar mais seco, máximas aqui de 32 a 35 graus, grande parte do Nordeste na faixa de 29 a 33 graus de máxima. E aqui nas capitais, a grosso modo, de 28 a 31 graus. Nos próximos 10 dias está indicando boa parte dessa área aqui, com temperaturas em torno abaixo da média, um pouquinho mais quente aqui. Geralmente está associado com mais nuvens e quem sabe alguma chuva um pouquinho melhor nessa grande área aqui que está indicando de normal a abaixo da média. E nos próximos 46 dias também está indicando condições de temperaturas de normal na área branca e azul, um pouquinho abaixo, nas áreas laranja acima do normal. E o pessoal pensou que eu ia esquecer dos abraços, né? Ficou pro finalzinho. Vamos aqui pegar as minhas anotações. Até meu filho, o cameraman, me encheu a paciência. Os abraços. Eu não esqueci. Aqui, Arthur Soares, sítio Riacho do Exu, Uiraúna, Paraíba. Mandou um abraço pro pessoal de lá. João Bezerra, Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte. Um abração para todo o pessoal do Rio Grande do Norte, em especial para ele. Bento Ferreira, Iguatu, Ceará. Rose Meireira, um alô para Curaçá, Bahia. Então, um do Ceará e outro da Bahia. Abraço para Wanderson, sítio Matas do Riachão. Cacimba de Dentro, Paraíba. Tomara que venha alguma chuvinha boa para encher a cacimba. Morelândia, sítio Queimados. Também um abraço. Ele não disse onde é que é. Nesito, Santa Cruz, Paraíba. Outro abraço. Sítio Mata Fresca de Santa Cruz, Paraíba, Vinícius Gomes. Foi que mandou o abraço para o pessoal. Fábio Rodrigues, Pernambuco. Sítio Caracuí, Uricuri, Pernambuco. Então um abração para ele. Robson Ferreira, abraço ao pessoal do Seridó e Curimataú, Paraíba. Valdemar Will, abração a todos. Fica na Serra de Martins, Rio Grande do Norte. Abraço ao pessoal de Maritás, em Rafael Fernandes, de Rafael Fernandes, Rio Grande do Norte. Elias Souza Paulistana, mandou só o abraço, se deu o nome. Clara Sofia, abração ao tio. Fronteiras, Piauí. Abraço para Boa Fortuna, Quixeramobim, Ceará. José Roberto, Canaã Triunfo, Pernambuco. Abração também. Vânia Souza, abraço ao Maranhão. Para todo o estado. E para ela também. Fábio Cavalcante, abraço em Dormentes, Pernambuco. Esse de vez em quando acho que está até no Instagram, se eu não me engano. Abração para Itamar, do Juquinha, do Centro-Sé, Bahia. Abração a Peritiba, Bahia. Abração da Peda e Santana, Peda e França para Santana do Rio Grande do Norte. Getúlio Ezequiel, Urandi, Bahia. Esse aí eu acho que vai ter bem pouca chuva. José de Alexandre, Santa Cruz, sítio Açude Alívio. Tomara que a chuva dê um alívio para ele. Então, antes de encerrar o pessoal, lembrando sempre de o pessoal ajudar a população carente, ajudar
a divulgar o nosso canal também, o nosso serviço, mas principalmente nessa pandemia ajude. O pessoal do comércio vai ter alguns friozinhos ali na parte de Vitória da Conquista, nesse decorrer de maio, junho, algumas massas frias que vão pegar aqui o sul, vão também pegar a parte sul da Bahia, as outras áreas serranas. Toda vez que tiver esse friozinho, aproveite, coloque, mude as suas vitrines para tentar aproveitar. Esse ano o principal problema do comércio é realmente a falta de dinheiro. Nós começamos, lembra que a gente tinha começado com frio, né? Vamos ver como é que está a temperatura agora aqui na nossa região. Caiu mais um pouquinho, ó. Centro de São Joaquim, 2,6. Painel, 3,3. Urubici, 3,4. Vamos ver aqui, Vargem Bonita, Campos de Palmas, 3,7. Distrito do Pericó, fica uns 20 quilômetros daqui, 3,9. Fraiburgo, 4,2. Lebon Regi, 4,4. Vamos ver aqui se tem outra, mas está mais ou menos isso. E aqui na Climaterra, 6 graus. Tu vê, 500 metros daqui, aqui nós estamos com 6, a 500 metros daqui está marcando 2,6. Como a gente havia dito na previsão de domingo, já teríamos geada no final da noite de segunda. E já começou a formar geada aqui em São Joaquim, na Serra Catarinense, que deve amanhecer abaixo de 0. Então, uma boa noite a todos. Aproveitem o nosso friozinho aqui da nossa serra via televisão. E quem sabe as imagens da geada amanhã para o pessoal ver nos jornais nacionais. Então, teremos uma boa semana e voltamos com a previsão estendida na quinta-feira. Que a chuva venha para o Nordeste. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.